TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gestação, sublime intercâmbio. Mãe e filho são analisados como dois espíritos, cujo passado lhes traz recordações inconscientes. A lei universal programa o reencontro de dois seres que precisam de viver experiências comuns. A preparação pré-natal nos planos espirituais e o intercâmbio energético que se estabelece entre ambos são temas deste importante livro. São abordados pormenorizadamente vários assuntos, tais como a laqueação das trompas, os embriões congelados, as células-tronco, a anencefalia e a ação dos pensamentos da mãe sobre o feto. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde de verão. E eu hoje... anda aí com essa coisa. E eu hoje venho partilhar convosco um tema que é muito querido, não é fácil, mas é um tema que nos dá muito bem-estar, que é a serenidade. E nós, como seres que aspiramos à evolução do espírito sobre a matéria, à nossa transcendência, à nossa interexistência entre os dois planos, matéria e espírito, mundo material e mundo espiritual, que aspiramos a ser, saindo do ter, precisamos de partilhar estes conceitos sobre serenidade, para, com a mesma calma e tranquilidade com que a natureza evolui, com a mesma serenidade com que ela recebe do Pai todos os fluidos vitais necessários para o seu crescimento, nós também o possamos fazer, como esta flor de lótus, com muita tranquilidade. Nada disto poderá ser feito sem a lei maior que Jesus nos ensinou e que nós temos tanta dificuldade ainda em interiorizar, que é a lei do amor. E no Evangelho, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no ponto 6, diz-nos Lázaro: feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. E nós vamos ver um pouco mais à frente que, embora saibamos que alma e corpo estão sempre interligados, como é que nós podemos ser os agentes ativos e conscientes do nosso bem-estar físico ou do nosso desconforto? O que é que em nós, com a nossa evolução espiritual, pode impactar nessa relação que Jesus nos fala, através de Lázaro, das nossas angústias da alma e do corpo? Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo, porque se transcenderam no amor a Jesus, porque se transcenderam do mundo material para o mundo espiritual. E tudo era maior, e tudo era amor e fé. Isto está no Evangelho, foi dito por Lázaro em Paris, 1862. No livro Ave Luz e sobre o tema de serenidade, diz-nos João Nunes Maia, sobre o espírito Shaolin, o seguinte: naquelas reuniões que Jesus fazia ao final da tarde, em casa de Simão Pedro, em que alguns dos apóstolos lhe faziam e colocavam perguntas sobre as suas dúvidas e questões do dia-a-dia, Tiago perguntou a Jesus: Senhor, podes dizer-nos alguma coisa sobre a serenidade? E Jesus respondeu: a serenidade de que queres ser portador é tesouro dos anjos que receberam-na das mãos do tempo, pelos impulsos de milénios incontáveis sobre as bênçãos de Deus.
A serenidade, como vamos ver, não se consegue só pela vontade do homem, nesta vida presente. Ela é o reflexo da evolução que o Espírito já traz pelo um trabalho constante na bondade através do tempo. Assim como nos disse aqui Jesus a Tiago, e continua: e as bênçãos de Deus são a execução da melodia celestial que se irradia pela vivência da serenidade imperturbável. É maravilhoso. Eu trago-vos hoje um livro de Herculano Pires, que é O Ser e a Serenidade. E no seu prefácio, escrito pela sua filha Luísa Pires, ela faz a homenagem ao pai, dizendo que ele foi e é um homem sereno. Herculano, meu pai, foi, é e será sempre um indivíduo sereno. Neste livro, Herculano explica com clareza o que é serenidade e como desenvolvê-la em nossos corações, alegoricamente falando. A serenidade, diz Herculano, verte sobre o homem. Está no céu azul, no verde das árvores, no sorriso das crianças, está em toda a parte. Mas o homem, mergulhado nos seus problemas existenciais, fechado no seu egocentrismo, não consegue percebê-la. O homem, inquieto, nervoso, inseguro, egoísta, centrado em si mesmo, não consegue captá-la. É próprio que assim seja. Nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações. Nós vivemos ainda num mundo onde temos que vivenciar todas estas situações para aprendermos a interiorizar o bem, a dar importância à palavra maior, celestial. E é normal que ainda nos sintamos envolvidos por todas estas situações, mas nós estamos cá também para educar o nosso espírito. E continuando, Herculano faz um convite para que o homem da terra consiga asserenar-se e viver melhor, evitando depressões, problemas físicos vários. Mas no livro explica muito mais sobre a conquista da serenidade e, consequentemente, da felicidade. Se bem recordamos a palestra do último sábado, dada pelo Sr. Herculano sobre felicidade. Não é possível atingirmos a felicidade sem termos um espírito sereno. Por isso é que a felicidade, como foi dito, não é deste mundo. Aqui temos momentos de felicidade, como temos momentos de serenidade. Explica ainda a nossa abertura para o mundo, a comunhão com o mundo. O mundo não nos pertence, pertence a ele próprio. Nós pertencemos ao mundo e temos que viver em comunhão com esse ser maior que é o planeta Terra. A nossa interexistência, existimos em dois universos, o material e o espiritual. E quanto mais rápido nós interiorizarmos em nós e pusermos em ação esta realidade, mais fácil será nós ligarmos-nos na vertical. Deixarmos de estar na horizontal, deixarmos de estar na matéria e ligar-nos ao espiritual, ligar-nos a Deus, ligar-nos a Jesus e à espiritualidade amiga. Herculano nos apresenta a chave trazida por irmãos mais velhos, exemplificada pelo Mestre Jesus, para a conquista da paz interior e a possibilidade de transformarmos a Terra em um mundo feliz. É uma parte do prefácio de Luísa Pires ao seu pai Herculano neste livro. Mas antes de passarmos exatamente ao conteúdo do livro, à explicação da serenidade, como é que ele a entende, como é que ele a desdobra, como é que ele nos aconselha a passo chegarmos até ela, eu gostaria só de fazer aqui uma pequenina pausa para vos falar sobre saúde física e saúde mental. Como é que nós, com as nossas atitudes, com as nossas condutas do dia a dia, podemos promover em nós o bem-estar ou não. E para isso recordo um bocadinho duas hormonas que temos
hormonas amigas que temos no nosso organismo e que nos vão promover essas duas condições, ou essas várias condições divididas em bem-estar e em desconforto. Temos a serotonina, que é a conhecida hormona do bem-estar, e através de atitudes ou condutas serenas, através do silêncio, da sabedoria, do sabor, do som, do sorriso, podem ser ativadas, como num processo interexistente entre nós e a serotonina que existe no nosso corpo. Se nós optarmos por viver em ambientes mais harmoniosos, mais serenos, com mais silêncio, abrimos a nossa mente ao conhecimento, promovemos em nós alguma sabedoria de ser e de estar, ativamos o sabor e o cheiro, ou seja, os odores e os gostos que são tão necessários ao nosso bem-estar, e que nós podemos identificar alguns como sendo muito agradáveis, dando-nos paz, e outros que nos causam desconforto. Desta forma, nós estamos inconscientemente a ativar a serotonina ou não. E com esse bem-estar, com essa tranquilidade, diminuindo as angústias, nós podemos ter umas noites descansadas, dormir serenamente, enfim. Por outro lado, se as nossas condutas forem condutas um bocadinho mais difíceis, como os ressentimentos, as raivas, o rancor, a repressão, as resistências, etc., nós vamos ativar uma outra hormona que é o cortisol. E o cortisol, embora seja amigo para umas coisas, neste caso não é nada nosso amigo. Porque ele vai promover o envelhecimento das células, vai promover o envelhecimento precoce das nossas células se nós estivermos em excesso ou promovermos em excesso esta hormona. E, portanto, acelera o nosso envelhecimento. Só por aqui nós já não queremos. Mas pelo bem-estar que a serotonina nos pode dar, se calhar nós optamos por ter um sorriso sincero, ambientes mais harmoniosos, o silêncio às vezes é bom para descansar a mente e o espírito, enfim. Todas essas coisas que nós já sabemos. E como nos vimos anteriormente, é importante para a saúde do espírito, a saúde do corpo. E nós estamos interligados entre espírito e corpo. E é importante nós, às vezes, como diz Jesus, orai e vigiai, nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer ou como vamos responder, calar e orar é uma grandíssima ajuda, porque saímos do plano material e elevamos-nos ao plano espiritual. E vigiar tem muito a ver com a nossa conduta, principalmente. Como é que eu vou reagir a algumas coisas? Eu fico presa na situação ou eu deixo-me levar um pouco porque ela me pode fazer mal? Diz Francisco de Assis que nós não devemos, tudo aquilo que não nos traz amor, não nos devemos prender, ou seja, que nós não nos devemos ligar às coisas que não nos trazem amor, exatamente porque as coisas que não nos trazem amor não promovem em nós amor para com os outros e, portanto, não nos vão fazer bem. Voltando ao nosso amigo Herculano Pires, e logo no início do livro, ele diz-nos que o nosso problema sempre foi do ser. É a única preocupação real nossa, mas principalmente do espírito. E através das nossas reencarnações, a nossa preocupação sempre foi ser. Nós agimos melhor ou pior, nós fizemos bem ou mal, muitas vezes inconscientemente, mas sempre com o mesmo problema, o problema de ser. O ser pode ser centrado no eu, um ser egoísta e egocêntrico, ou pode ser um ser transcendente, um ser nos outros, na comunidade. O problema do ser no espiritismo foi colocado na perspectiva da existência do homem, na perspectiva existencial, mas não foi compreendido nem perturbado pela problemática da existência. Seu alvo era apenas o problema da serenidade. Porque basta ao homem acender uma pequena luz nas trevas para que a escuridão se dissipe
e o contorno das coisas se mostre para si mesmo. E às vezes uma pequena luz acesa é uma oração, como sabemos. É o Evangelho aberto ao acaso. É uma ação de bondade para com os nossos irmãos. Ercoano Pires, nesta parte, relembra a lanterna de Diógenes. Diógenes era um ex-escravo no tempo de Alexandre o Grande. E Diógenes tinha uma lanterna, conta a história, tinha uma lanterna para identificar os homens honestos, dizia ele. Os jornalistas muitas vezes usam como rábula interna a lanterna de Diógenes. Eles já sabem o que é que querem dizer uns aos outros quando dizem isto. Tem a ver com a honestidade dos diferentes homens ou das diferentes matérias que eles estão a trabalhar. E, portanto, o Espiritismo veio trazer ao homem também esta máxima maior de nos trazer um bocadinho de luz às trevas, de nos mostrar um caminho iluminado que estava um pouco perdido no tempo entre a época de Jesus e o século das luzes. Na inquietação da vida, o homem sempre se refaz quando se defronta com a serenidade. Serenidade humana é a vida. Serena é a vida quando feliz. Serenas correm as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores e serena é a brisa que embala e carrega os seus aromas. Sereno é o ar nas manhãs de primavera e serenas as estrelas nas noites de inverno. Sejamos nós também, em nós mesmos, tranquilos e serenos, para podermos todos os dias de manhã abrir a janela e sentir a serenidade da natureza. Não é? Sentirmos tudo isto que Herculano nos traz aqui, nesta imagem tão bela da natureza na sua serenidade. Serenos giram os mundos no infinito, como serenos giram os eletrões no finito das constelações atómicas. Tudo à nossa volta é sereno, porque está em ordem, está disciplinadamente em ordem. Tudo corre, respira, flui, evolui e progride em ordem, com serenidade, porque tudo está certo no universo. Só o homem teima na sua inquietação e agitação em não sentir a serenidade. Mas nós estamos cá para aprender e vamos senti-la com certeza. Diz Herculano, certa manhã vi a serenidade fluir. Não era o tempo, nem o vento, nem as nuvens que corriam. Era a serenidade, essa inexprimível doçura das coisas que flui, tendo por fundo o azul do céu. A serenidade é a serenidade. Há uma, não sei de onde vem, procurei, não consegui saber, mas costuma-se dizer que há uma hora mágica no final do dia. Costuma-se dizer que essa hora é a hora da serenidade. É quando, antes do anoitecer, na altura do pôr do sol, nós olhamos para a natureza, para o mar, e tudo está com uma tonalidade lindíssima, suave, harmoniosa. E eu lembrei-me, será a serenidade? A hora mágica, se calhar é aquela hora que nos vem dizer: acorda, humano, vamos sentir a serenidade. E continua Herculano, nada me parece mais prático para alcançarmos a serenidade do que estas três regras, como ele chama, depois mais à frente no livro, chama-lhe princípios. E ele reproduz desta forma. A primeira regra, o primeiro princípio, como conselho para que nós possamos encontrar a nossa serenidade, é: procura sempre a perfeição. A segunda, nunca te deixes abater. E a terceira, eleva-te sempre às circunstâncias. E nós vamos ver o que é que ele quer dizer com isto. Porque procurar a perfeição não é deste mundo. Portanto, parece-nos ser um bocadinho difícil. Não nos deixarmos abater, nós esforçamo-nos, mas às vezes não é fácil.
E elevar-se acima das circunstâncias também parece uma situação que nem sempre é fácil. Vamos ver como é que Herculano nos explica todas estas situações. A primeira procura sempre a perfeição, diz-nos ele. O equilíbrio não é a essência da serenidade. A melhor palavra para indicar o espírito ou a essência da serenidade seria a perfeição. Da perfeição das minúcias, passamos à perfeição das estruturas e dos comportamentos. Da perfeição das pequenas tarefas à perfeição de um grande trabalho. E ele explica no livro que uma senhora, já com algum estatuto na sociedade, um dia se ofereceu para trabalho voluntário. E o trabalho que lhe deram quando chegou foi colar selos. E a senhora achou a tarefa tão rotineira que colava os selos o mais rápido que podia de qualquer maneira. Ela foi chamada a atenção e disseram-lhe que os selos tinham uma ordem e uma forma de serem colocados. Tinham um sítio próprio para ser postos. Ela perguntou, mas porquê? Se no correio interessa ir o selo. Não, porque tudo tem uma ordem e uma forma de ser feito. E se nós aprendermos, foi o que lhe disseram, a colocar o selo no sítio certo, no local certo, da forma correta, nós estamos não a fazer um bem para os correios ou para quem recebe a carta, porque de facto o que importa à carta é ir com o selo. Mas nós estamos a fazer um trabalho em nós mesmos. Nós estamos a treinar a perfectibilidade. Ou seja, nós estamos a aprender a sermos disciplinados. Estamos a aprender a sermos rigorosos e colocar um selo direitinho, tal como ele diz mais à frente, descascar uma maçã. Eu posso descascar a maçã de qualquer forma, mas se calhar se eu descascar de uma determinada maneira, a maçã fica melhor descascada. E das pequenas coisas se parte para as grandes coisas. A educação do espírito é a educação de nós próprios. Comecemos por nós, enquanto seres de matéria, a fazer as coisas com algum rigor, com alguma ordem. E então poderemos passar das pequeninas coisas, como ele diz, a perfeição das minúcias, das coisas pequenininhas, para a perfeição das estruturas e dos comportamentos. Se calhar nos correios, na época, se calhar não tão mecanizada ou industrializada como é hoje, ou computarizada mais corretamente, o selo naquela posição até poderia facilitar o trabalho de quem ia receber a carta e quem iria fazer o processo. E, portanto, tudo tem uma ordem, tudo tem um processo. E às vezes uma coisa pequenina, fora de ordem, vai criar um impacto muito grande no processo e faz perder algum tempo que é necessário para muitas outras coisas. E ele explica nesta parte a importância do tempo, que o tempo é escasso e pouco na vida que nós vivemos, pois ela é muito rápida, mas o tempo é para ser aproveitado com mérito e com um propósito maior. E se eu estou a treinar em mim, ao colar os selos, a descascar a maçã, a pôr uma mesa de forma organizada, eu estou a treinar-me a mim e àqueles que estão à minha volta, preparando-me assim para uma ordem maior, para uma disciplina maior, pois a ordem está ligada à perfeição, está ligada à vibração maior, enquanto o caos está ligado a uma perfeição muito relativa, muito baixinha, está ligada a vibrações menos boas. E, portanto, na ordem o meu espírito flui, no caos o meu espírito esconde-se. Assim, pois, aproximando-nos da serenidade, do equilíbrio e da perfeição das coisas, aproximamo-nos da serenidade espiritual. E Chico tem uma frase que diz o seguinte: não tenham pressa de ser rápidos, não sejam imperfeitos na rapidez, pois andamos todos aqui há muito tempo a aprender a ser perfeitos e muito tempo ainda teremos pela frente, desde que façamos o nosso trabalho dentro do nosso tempo. A serenidade não se faz pelo exterior, ela nasce em nós mesmos e o que temos a fazer no tocante ao exterior é a sua projeção.
perdi-me. Ela nasce em nós mesmos e o que temos a fazer no canto ao exterior é a sua projeção ao encontro da serenidade das coisas. Feita essa projeção e realizado o encontro, estabelecemos a sintonia necessária entre o nosso desejo e a realidade exterior. No fundo é a questão do selo, é a questão de descascar a maçã ou de pormos a mesa. Ou se formos ainda para uma dimensão maior dos outros, é a questão do trânsito. Não é? Nós vamos direitinhos no trânsito, mas todos nós, porque tem uma ordem, mas todos nós começarmos a andar no trânsito como entendemos, criamos um caos e o que acontece é que ninguém passa. Eu fiquei muito surpreendida aqui há uns anos quando fui para um país africano e nos cruzamentos eles não respeitavam as regras do trânsito e portanto o que acontecia numa grande cidade é que num cruzamento todos passavam ao mesmo tempo. Em segundos o cruzamento ficava todo fechado e eram horas para sair dali, porque ninguém dava a vez a ninguém e, portanto, era um caos. Foi preciso só um bocadinho para um passar, travar o cruzamento, o outro não queria ficar atrás, passou também, às 2 por 3 aquilo era um caos. Eu fiquei a pensar, quando li esta parte do livro de Herculano, exatamente nessa situação, mas acontece aqui em Lisboa também. Também acontece. A segunda regra, nunca te deixes abater. Jesus explicou esse problema ao declarar: aquele que se apega à sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a vida por amor a mim, esse a encontrará. E o que é que ele quis dizer com isto? Que as coisas pequenas da vida que nos deixam abater, nada são comparadas com o amor maior de Jesus para conosco, não é? Se nós conseguirmos dar a devida importância às coisas que realmente têm importância e relativizar as pequeninas coisas do dia a dia. É um exercício também, que também exige rigor, também exige persistência, também exige atenção. E continua, porque se deixar abater é fechar a nossa válvula, ou seja, é fecharmos-nos ao bem maior. É não vibrarmos de forma positiva para nos podermos ligar ao mais alto. É sintonizarmos com energias mais baixas, não é sintonizarmos com energias mais altas de coragem, a coragem da fé. A fé que move as montanhas, a coragem da fé, aquela coragem que nos leva para a frente, ultrapassando os pequenos e os grandes obstáculos com persistência. É essa a válvula que Herculano Pires nos está aqui a dizer que fecha se nós nos deixamos abater, porque vamos sintonizar com energias e vibrações mais baixas. É permanecer no indivíduo como o indivíduo, ou seja, no turvelinho da precipitação humana. A queda, por mais brutal, pode lançar o homem, desde que este não se deixe abater. Obviamente que abanamos, obviamente que precisamos de um momento para refletir, para irmos dentro de nós, para percebermos dentro de nós onde é que está essa energia que nos leva ao mais alto a sintonizar com o bem e com as vibrações de amor. Leva ao nosso tempo, nós somos humanos e estamos todos aqui a aprender, mas é essa a postura da coragem, na fé em Deus. A serenidade é essa fusão afetiva do homem com o todo. Não em sentido abstrato, mas concreto, que encontramos nos místicos e nos grandes artistas, para os quais uma gota de orvalho tem a grandeza de uma estrela e o pipilar de um pássaro é a própria música das esferas. É a beleza das coisas simples e serenas. É a beleza da simplicidade. O instante, como estamos vendo, é rápido e raro, mas a elevação serena não se confunde com o instante, porque é uma atitude, uma posição do espírito diante das coisas e, portanto, da natureza permanente. Ou seja, o instante é um momento. Se nós não nos elevamos ao mais alto e transformamos esses pequenos momentos de elevação numa conduta, numa forma de ser e de estar, nós não transformamos instantes em atitudes. Os instantes permanecem momentos e a nossa evolução ainda tem que ser mais trabalhada para nós transformarmos esses instantes em atitudes.
Essa forma de elevação, diz ele na terceira, eleva-te sempre às circunstâncias, pode ser explicada no passado pela posição de Jesus e no presente, um presente assim um bocadinho já passado, pela de Gandhi, embora seja um presente mais próximo. Nenhum dos dois era contemplativo, nem Jesus. Jesus viveu os 33 anos da sua vida entre nós, agindo sempre. Nem procurava a santidade entre os pecadores. Ambos viviam as circunstâncias mais agudas de suas vidas em plenitude de relações sociais e emocionais, mas conservando sempre a elevação serena, por mais turbilhões que Jesus tenha passado, e nós sabemos, ou até Gandhi, eles estavam sempre serenos, centrados em si próprios, na sua paz interior, divina, ligados ao mais alto. Jesus, porque era Jesus, e Gandhi, porque era um espírito elevado e um espírito de luz, um ser já muito elevado, que teve um papel também muito importante, fundamental até para os países onde viveu e até para a humanidade. Jesus crucificado, perdoando os seus algozes e orando por eles. E Gandhi, baleado, suplicando piedade para o seu assassino. Nenhum dos dois, em situações tão extremas, cedeu à circunstância. Nenhum dos dois se deixou apanhar Jesus, porque era a transcendência de Deus, da luz, da paz e do amor. E Gandhi, pela sua elevação espiritual, nenhum deles cedeu. Quisemos apenas dizer, com todas estas reflexões, com estas 3 regras que ele nos traz, que a busca da serenidade não é uma atitude contemplativa, nem é tampouco a busca da santidade. A busca da serenidade é uma busca ativa, diária. Como é que nós podemos fazer isso? Eu lembrei-me que nós temos várias formas de o fazer, que o próprio Espiritismo nos ensina. Nós podemos sempre elevar-nos a Jesus, nas nossas orações elevar-nos a Deus, no nosso estudo instruir-nos, mas principalmente educando-nos, e durante esses momentos nós não estamos no meio do turbilhinho da mundanidade do dia-a-dia, nós estamos a elevar ao mais alto, a tentar aprender mais, mas também o podemos fazer através da meditação. Nós também podemos fazer através de músicas harmoniosas, e a harmonia é uma das ferramentas da serenidade. Tudo está em harmonia e por isso é sereno. E nós podemos, com as músicas que temos ao nosso dispor, músicas harmoniosas, músicas de músicos e seres de luz que já partiram por outros planos, elevar o nosso espírito, elevar a nossa mente e criar momentos de paz e de silêncio, momentos de brandura para nós próprios, e nesses momentos serenamos a mente. Não é de repente, é tudo passinho a passinho, etapa a etapa, que se vai construindo em nós a harmonia, a serenidade e a paz. Mas nós já vimos, como foi aqui dito pelo Herculano Pires, que os momentos têm que ser feitos com calma, com tranquilidade. E sabemos pela ciência que esses momentos têm impacto positivo ou negativo no nosso físico, no nosso invólucro que nos foi dado à nascença, como nós merecemos para que pudéssemos atingir mais um patamar da nossa evolução. E nós somos responsáveis, todos nós, por cuidar do nosso físico, como invólucro que nos permite ao espírito evoluir. A perfectibilidade possível não é a perfeição. A perfectibilidade são os tais momentos pequeninos de perfeição. É o trabalho, o nosso trabalho no nosso aperfeiçoamento para a perfeição. Mas a busca da perfeição ou o caminho da perfeição. A perfectibilidade, ou seja, o nosso trabalho em busca da perfeição, tem graus, é relativa, enquanto a perfeição é total e absoluta. O não atingir a sua perfectibilidade é prejudicar não só
para a criatura falhada, prejudicial, perdão, não só para a criatura falhada, mas para toda a humanidade. E aqui remetemos àquilo que já sabemos. Se cada um de nós fizer a sua parte, então nós entramos em harmonia uns com os outros. Se cada um de nós fizer a nossa parte de forma organizada, disciplinada e com respeito uns pelos outros, na bondade, nós estamos a criar toda uma corrente, toda uma vibração de comportamentos pequeninos, mas perfeitos. Estamos a criar o que ele chama aqui, o Herculano Pires no seu livro gosta, e neste e noutros, de criar palavras e termos que vêm muitas vezes do grego, para dizer algumas coisas mais elevadas, e esta perfectibilidade é isso mesmo, a perfeição na ação diária, é o nosso trabalho na ação do dia a dia, e se nós não fizermos a nossa parte, nós não estamos a contribuir para o todo. Nós, se não fizermos a nossa parte, nós falhamos. Mas não somos só nós que falhamos. Nós estamos a inibir os outros de progredir. E, portanto, nós estamos também a provocar falha nos outros. E por isso ele diz não só para a criatura falhada, aquele que não fez a sua parte, mas no fundo por ordem de impacto e por ordem de processo no progresso para toda a humanidade. Não se trata, pois, de uma nova forma de salvação pessoal, mas de um processo de transcendência coletiva. E lembremos o que disse Lázaro na leitura do Evangelho inicial. Nós já não estamos nesse processo, nós estamos num processo mais transcendente à medida que nós vamos saindo aqui dos turvelinhos da matéria, que nos vamos posicionando mais na bondade de Deus. À medida que nós vamos identificando em nós os comportamentos menos corretos e nos vamos ligando aos comportamentos mais corretos. À medida em que nós não vamos querer, se calhar, participar tanto em ambientes barulhentos, em ambientes turbulentos, em músicas confusas, em leituras mais deprimentes, enfim, tudo isso que nós sabemos, que são coisas que não nos elevam o espírito, nós estamos a provocar um processo de transcendência em nós próprios e transcendência coletiva num futuro. E, portanto, podemos encará-la por dois ângulos, a transcendência horizontal e a vertical. Ou nós evoluímos na horizontal, ou nós evoluímos na vertical. Ou nós queremos manter-nos na matéria e permanecermos em todas estas atitudes de matéria, de orgulho, de posse, de poder e tudo aquilo que nós já sabemos das competições do nosso dia-a-dia próprias do plano em que vivemos, e aí nós não estamos a evoluir, não acontece nada, temos mais uma vida, 100 vidas para evoluirmos, não tem muito interesse para nós enquanto espírito, não estamos a cumprir o nosso papel, é melhor nós começarmos a trabalhar devagarinho para irmos evoluindo na vertical, diretos aos espíritos mais elevados, com comportamentos de bondade, de amor, de paz. Cristo e Gandhi são ainda os dois grandes exemplos que podemos apontar. Ambos possuíam uma dinâmica espiritual, ou seja, nenhum deles se deixava parar pelas circunstâncias do momento e do dia. Cristo tinha um papel maior, nós sabemos, e não podemos comparar ao nível espiritual Cristo a Gandhi. Mas ambos, na perspectiva humana, tinham esta dinâmica espiritual de transcendência humana aplicada ao universal. Ambos queriam elevar-se elevando os outros. Elevar-se sempre às circunstâncias quer dizer não se comprometendo jamais com as circunstâncias transitórias. E como é que nós fazemos isto no dia-a-dia? Nós podemos parecer presunçosos, podemos parecer indiferentes, podemos parecer desistentes, podemos parecer que não estamos de acordo com o grupo, com a atitude de todos os outros. Como nós o podemos fazer é tentar, com muito respeito, afastar-nos de tudo aquilo que não nos traz amor. Podemos fazer a nossa parte, até podermos, mas nós não podemos nunca modificar ninguém. Nós não podemos nunca promover nos outros comportamentos que os outros não querem.
E, portanto, se nós já temos essa consciência, com muito respeito pelas decisões dos outros, porque todos nós temos livre-arbítrio, nós devemos também preservar aquilo que nos leva à nossa própria evolução. Se pudermos ajudar os outros na evolução como os outros nos ajudam a nós, fantástico. Se não pudermos, afastar-nos talvez seja o melhor, para não criarmos comportamentos de turbulência e baixarmos a vibração coletiva do lugar. A história arrasta os homens em suas ondas, mas os bons nadadores podem não apenas salvar-se a si, mas também salvar os outros. No fundo, é uma imagem muito bonita para aquilo que a serenidade nos oferece. Através dos nossos comportamentos mais pacíficos, de brandura, de bondade, de tranquilidade, de amor ao próximo, de caridade, se não pudermos fazer mais, pelo menos com as nossas atitudes, nós podemos ajudar fazendo a nossa parte. É como os nadadores, aqueles que são bons, salvam-se a si, na altura das grandes confusões, e podem salvar também aqueles que estão à volta deles. Tantos exemplos temos na história. E dessa dinâmica do eu, outros, portanto, eu já não sou o eu centrada em mim, naquilo que eu quero, na minha posse, no meu orgulho, no meu egoísmo, enfim, eu já sou eu, outros, porque eu, para me elevar a mim, já consciencializei que preciso de elevar todos os outros. Portanto, eu sozinha já não faz sentido eu, outros. Resulta o impulso histórico da transcendência humana, transcendência no sentido de se transmutar, ou seja, de se afastar da materialidade de vibração baixa, dos comportamentos que nós não achamos corretos, para uma elevação na vertical e superior, que arrancou o homem primitivo da era tribal e levará o homem atual a um mundo mais perfeito e melhor. O espírito é, em princípio, uma potência serena. E, portanto, nós temos que trabalhar com mais ou menos esforço, mais ou menos dificuldade, neste mundo a correr, sempre a correr, momentos de serenidade, momentos de tranquilidade, para que o espírito respire, para que o espírito possa manifestar alguma paz em nós próprios e para que o nosso corpo físico não sofra demasiado com a pressão e com os efeitos negativos que nós lhe impomos. A vida serena é assim a atualização cristã, o desenvolvimento no homem das suas potencialidades espirituais. E nós temos tudo isto no Evangelho, temos tudo isto no Livro dos Espíritos, temos todos estes ensinamentos nas obras básicas, no Pentateuco que Allan Kardec nos deixou, e em todos os livros que espíritos já mais elevados em conhecimento e em vibração espiritual nos deixaram, como os imensos livros de Chico. Todos eles nos ensinam a sermos bons cristãos. E sermos bons cristãos é termos Cristo em nós e pormos Cristo em ação no nosso dia-a-dia. E, portanto, ele aqui está a dizer aquilo que nós já sabemos. A serenidade, sabemos agora. A serenidade, já sabíamos. A serenidade consegue-se em nós mesmos, de dentro para fora, trazendo Cristo, os ensinamentos de Cristo, para a nossa vida, não de forma contemplativa, nem porque nós queremos todos ser santos, mas de forma ativa, de forma a criarmos bem para nós e para todos os outros, transmutando, transformando o nosso dia-a-dia na medida do possível. Diz-nos Francisco de Assis: comece por fazer o necessário, depois o que é possível, e de repente estará a fazer o impossível. E aqui nesta frase eu achei muito curioso, porque é simples, como tudo o que Francisco de Assis fez e tudo aquilo que ele nos deixou, é de uma simplicidade que até nos choca pela dureza dessa mesma simplicidade.
E esta frase é isso mesmo, se nós nos focarmos, lá está a tal questão da ordem, da disciplina, da bondade, enfim, se nós nos focarmos nas coisas simples, no tal selo, ou na tal maçã, ou o que seja, tarefas simples e básicas, mas que é necessário para o nosso dia-a-dia, é necessário para nós vivermos como humanos neste plano, nós, qualquer dia, estamos a fazer o que nos é possível, ou seja, tarefas um bocadinho maiores, fazendo um bocadinho mais, a bem de nós e dos outros, e de repente já estamos a fazer coisas que nós achávamos impossíveis. Ou seja, estamos-nos a transcender. E voltando ao nosso capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo no Evangelho, terminando a lei do amor com que abrimos esta nossa partilha, diz-nos Lázaro, é então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Se nós não nos prepararmos aqui para mundos melhores, nesta vida e nas outras todas que vêm aí, nós andaremos muito tempo a marcar passo e não faremos a nossa parte. E então a nossa alma não tem grande prazer, a nossa alma não respira, porque nós não lhe demos momentos para respirar e nós também não respiramos, ficamos azedos, mal dispostos, taciturnos. Deixemos a nossa alma respirar, façamos a nossa parte aos bocadinhos, sendo sempre muito complacentes connosco mesmos, porque vamos errar N vezes. Vamos ter que nos perdoar outras tantas, vamos errar com os nossos irmãos, vamos ter que lhes perdoar a eles e eles, enfim, terão a bondade de nos perdoar a nós, senão nós temos que ser mais amiguinhos deles, não é? E fazermos o nosso caminho devagarinho, amando-nos uns aos outros na medida da nossa capacidade e da nossa evolução. E já estamos a fazer muito, se assim o fizermos. Como dizia Jesus, amai muito para serdes amados. Bem-ajam por me ouvirem, continuação de uma noite de paz e tudo de bom para vós. Serenidade. É um desafio imenso ainda para todos nós, não é assim? Mas é um objetivo primordial. E realmente, nas pequeníssimas coisas, como foi muito bem colocado aqui pela João, através da leitura e do estudo do livro do Herculano, a serenidade de conseguir, nas situações de grandes convulsões, como aquela em que nós vivemos, tentar manter o foco naquilo que realmente é importante. É fazer a discriminação, não é assim, entre aquilo que é transitório e aquilo que é perene. E é, como foi muito bem colocado, cada dia temos mais consciência de que somos seres interexistentes. Nós estamos sempre entre dois mundos. Alguns de nós já têm mais consciência disso e facilita realmente essa possibilidade de se manter sereno. Quando há um grande furacão, o ponto mais estável do furacão é exatamente no centro do furacão. É o ponto onde não existe nenhum turbilhão. Então, a serenidade pode ser muito bem colocada, visualizada nessa imagem, um furacão e conseguir-se estar, como a flor de lótus, com que se começou a palestra, resplandecente dentro do meio da grande convulsão e saber onde é que está aquilo que realmente é fundamental. Lembrarmos de que estamos de passagem, que possamos bem aproveitar e a cada dia irmos exercitando aqui os princípios que foram colocados, não é? A perfectibilidade é um exercício. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes para um dia sermos perfeitos. Então, é um processo que realmente está em gradação. E é um exercício como ir ao ginásio. Lembrem-se que nós, enquanto espíritos, devemos exercitar-nos nas nossas atividades de tranquilização, de visualização daquilo que é realmente importante e de noção, sempre, de
que somos filhos de Deus e que por isso somos absolutamente amados, que nós possamos ser uns porta-vozes permanentes desse amor infinito. E lembrando-nos disso, vamos encerrar. A parte muito importante é a respiração para a serenidade.